Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Estamos aqui de volta. Como é gostoso estar de volta para poder falar com vocês, poder trazer conhecimento, informação e desenvolvimento profissional. Eu espero que todos vocês tenham passado um bom Natal, uma boa virada de ano, ainda estejam em casa, cumprindo o isolamento, as normas de segurança, porque, galera, a vacina tá aí e em breve todos nós poderemos voltar para as nossas empresas, poderemos abraçar os nossos amigos como a gente sempre fez, poderemos fazer os nossos happy hours, mas, enquanto isso, cada um na sua casa, mas sem deixar de ter conhecimento. E isso é o grande objetivo do Grupo Top RH. Levar para vocês que estão nos quatro cantos do Brasil a informação mais precisa, mais atual. E por isso eu estou aqui hoje, para abrir a primeira palestra do encontro. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá para o nosso networking digital? Nos eventos presenciais a gente tinha o café da manhã, onde todos podiam se conhecer e conversar. Agora, no digital, a gente tem o chat. Então vai lá, coloca de onde você é. Se você tiver algum perfil no LinkedIn, pode colocar lá. E a sua profissão, para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Fechado? Nós temos 10 palestras do encontro este ano. Essa é a primeira, nós ainda temos 9 pela frente. E temos uma novidade, sua empresa, ela quer patrocinar esse evento? Ela quer ter a sua marca aliada a um produto de sucesso que está há 12 anos no mercado, levando conhecimento? Escreve para marketing@grupo-top-rh e aí você fica sabendo, a sua empresa fica sabendo como patrocinar esse evento. Como eu disse, pesquisas em tendências de gestão de pessoas, a gente sempre abre essa série de palestras. Há 12 anos, a ISK é nossa parceira, fazendo essa pesquisa, abrindo as palestras e também saindo no nosso anuário como impresso. Então a gente vai trazer para vocês de primeira mão, antes de qualquer coisa, esses dados que eu tenho certeza que será de grande importância para vocês do mercado de recursos humanos. A Kátia, ela é diretora executiva da empresa ISK. E ela tem vasta experiência no desenvolvimento de projetos de gestão organizacional, tais como cargos e salários, remuneração variável, pesquisas de remuneração e de clima organizacional, gestão de desempenho e coaching. E o José Antônio, que é o sócio dela, que também falará, ele é diretor de negócios, com vasta experiência no desenvolvimento de projetos de gestão organizacional, tais como implantação de estruturas organizacionais, cargos e salários, pesquisas de mercado, mapeamento e redesenho de processos, otimização de custos e coaching. Galera, lembrando, a palestra ela está gravada, mas o Zé Antônio e a Kátia já estão online no chat para responder todas as dúvidas de vocês, todas as perguntas. Pintou alguma coisa, alguma dúvida? Escreve lá que imediatamente eles já vão responder para vocês, tá bom? Vamos lá? Boa palestra para todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou o José Antônio, como o Delvio apresentou, da ISK Consultoria, e nós estamos aqui nos reunindo novamente para apresentar a palestra que vai tratar do que levantou o estudo chamado Pesquisa de Tendências em Gestão de Pessoas para 2021. Então, estou eu aqui, a Kátia Moreno também está, da ISK. Kátia. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Mais um ano aqui apresentando os resultados das tendências de gestão de pessoas para 2021. Então, vamos lá, pessoal. Vou apresentar para vocês, reforçando novamente que essa é a 12ª edição da pesquisa. E a pesquisa de tendência de gestão de pessoas já é um estudo feito pela ISK Consultoria, com o objetivo de fornecer ao mercado um instrumento que possa possibilitar o conhecimento do que esse próprio mercado projeta para o ano em questão, né? Estamos falando agora de 2021. Foi um estudo feito em setembro e outubro de 2020, ou seja, no meio da pandemia, ainda aquela dúvida, né? Como é que vai ser o ano seguinte? Como é que vamos ficar nós, profissionais de RH? Então, todo esse questionamento, nós tentamos também captar
Normalmente a gente sempre parte de coisas mais concretas, mas num ano tão diferente como esse, a nossa preocupação também foi tentar cobrir esse aspecto da pandemia e com todas essas peculiaridades e não peculiaridades, né, de um ano tão diferente como foi 2020. E sempre imaginando que 2021 a gente possa ter, então, uma perspectiva melhor, tendências de negócio melhores. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá? A pesquisa de tendências em gestão de pessoas para 2021 coletou informações de 78 empresas. Quem responde à pesquisa de tendências normalmente são os profissionais de RH, em sua maior parte. Por exemplo, 71% dos respondentes são diretores ou gerentes de área de gestão de pessoas. Diferentemente de outras pesquisas que a gente conhece no mercado, em que as tendências, as possibilidades são todas levantadas junto a profissionais que não necessariamente estão ligados a uma empresa. Então, a pesquisa de tendências feita pela SK procura mostrar o estudo e a posição de cada empresa. Os nossos respondentes, as empresas, elas 13% são empresas do ramo do comércio, 39% do ramo industrial e 48% dos respondentes são empresas de serviço. Por aí a gente tem uma ideia do espectro, né, onde a pesquisa foi levantada. Nós sempre levantamos, para saber junto das empresas, as expectativas de negócios para o ano seguinte, né, no caso 2021, e também, ao mesmo tempo, para que eles digam como é que foram os negócios no ano anterior, no caso 2020, comparando o que eles tinham de expectativa e como é que essa expectativa acabou se concretizando ou não. 50% das empresas, elas encerraram o ano com um resultado abaixo do que elas haviam previsto. 73% das empresas, elas, para esse ano, já estão com expectativa de ampliar os negócios. Ou seja, em 2021 existe uma expectativa positiva de que os negócios possam ser ampliados. E 57% das empresas, ela tem expectativa de ampliar o quadro de colaboradores em 2021. Ou seja, eu vou ampliar os negócios, também tenho uma expectativa de que eu possa fazer o crescimento do meu quadro de profissionais. Essa expectativa, né, dessas projeções, elas estão alinhadas com as previsões apontadas pelo Banco Central para 2021, que está projetando um crescimento do PIB em 3,45%, conforme foi levantado e informado pelo Boletim Focus do dia 18 de janeiro de 2021. Ou seja, nesse momento aqui nós estamos falando com números extremamente recentes, ok? Um dos temas levantados pela nossa pesquisa é o tema sustentabilidade. E diferente do que a gente ouve, a empresa tem ações de sustentabilidade A, B ou C. Não, na realidade, a gente pede que as empresas informem se o tema sustentabilidade está no planejamento estratégico. Tá? E 55% das empresas, elas afirmaram que esse tema, sustentabilidade, faz parte desse planejamento. As ações de sustentabilidade, elas estão focadas na parte da ecoeficiência de água, energia, gerenciamento de resíduos, tratamento de efluentes e também aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Tá? Então, no mesmo tempo que a gente faz esses questionamentos, faz essas colocações, eu gostaria até de já deixar para vocês o desafio para que mais tarde, no final, nós vamos ter o chat, né, para responder as perguntas. Reflita um pouquinho o que vocês têm, como é que a empresa de vocês trata o tema sustentabilidade e até para trazer também informações para a gente nesse momento que nós fizemos o debate no chat, tá bom? A Kátia vai falar um pouquinho mais sobre a sustentabilidade e daqui a pouco eu volto. E Kátia? E quando a gente fala em sustentabilidade, as empresas estão utilizando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável utilizados pela ONU. E aqui nós temos desde a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, que, aliás, é um dos objetivos que as empresas têm tratado muito, principalmente agora, né, num momento de pandemia. Educação de qualidade, igualdade de gênero, que entra dentro de diversidade, né, que nós vamos falar daqui a pouco também. Água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, também um tema, principalmente quando se fala de inovação, muito presente nesse momento de pandemia, onde todas as empresas precisaram se reinventar,
né, inovar os seus processos e buscar tecnologia para poder passar por esse momento de crise. Redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias, meios de implementação. Esses são os objetivos que têm norteado todas as ações de sustentabilidade que são realizadas pelas empresas. E alguns deles bem dentro do RH, onde são trabalhados também, principalmente nesse momento de pandemia que a gente tem vivido. Ok. Um outro tema que é colocado pela pesquisa, que a gente recebe a informação, é o sistema de compliance. Essa preocupação toda que a gente tem, né? O mundo hoje muito voltado com as ações de combate à corrupção, ao desrespeito à ética. Então, esse é um tema que é colocado na pesquisa, e 82% das empresas, elas afirmam que dispõem de algum sistema de compliance ou uma ferramenta específica, né, com o objetivo de eliminar ou pelo menos reduzir determinados riscos de desvios éticos, muito mais aqueles voltados à corrupção. E o interessante é que com a pandemia aumentou essa preocupação. Então, o fortalecimento dos procedimentos de monitoramento e prevenção ao combate dos desvios éticos, ele aumentou bem substancialmente em relação a anos anteriores, tá? Chamando a atenção ainda que essa preocupação é muito forte. Sim, inclusive em momentos de crise, né, é natural, acontece isso com frequência, de aumentar os desvios éticos, ou seja, o comportamento das pessoas no momento de crise, no momento de situação como nós estamos vivendo, acaba aumentando. E estudos dizem que isso chega a 30% de mudança no comportamento das pessoas em situações como essa. Então, por isso que aumentou essa preocupação das empresas. E até porque todo mundo agora está em home office, ou boa parte está em home office, né? E aí os acessos às ferramentas, né? Os riscos de ter algum problema tecnológico em termos de vazamento de informação, porque você está dentro de um ambiente que não é o ambiente da empresa, né? Outras pessoas podem ter acesso. Então, essas situações são consideradas num sistema de compliance. Perfeito. Mais um tema? A política de diversidade. 48% de respondentes, ou seja, das empresas responderam, que elas afirmam que possui também uma política de diversidade já estabelecida em documento que é de conhecimento de todos os colaboradores. Então, é prática já, né, recorrente, com ações de acolhimento voltada para a diversidade. E diversidade de um modo geral, tá? Em todo tipo, a diversidade de gênero, né, diversidade com relação à parte de os assuntos mais delicados, de homofobia, né? Sempre tentando fazer com que todos os públicos possam ser, todas as raças, todos os gêneros. 48% tem essa política de diversidade estabelecida. A gente ainda acha que é um número pequeno, né? E tem sido crescente também, ano a ano, e esse ano chegamos a esse ponto de 48%, esse número de 48%. Mas, particularmente, acho que a Kátia pensa a mesma coisa, a gente já conversou internamente quando a gente fez a análise junto com a nossa equipe, que ainda é um número pequeno, e ainda um longo caminho, né? Não podemos nem dizer que chegamos no meio do caminho, né? Que, na realidade, o meio do caminho é 50, aí para frente se aproximaria mais. Mas será que vai andar com a mesma velocidade que chegou até aqui? O que você pensa, Kátia? Esperamos que sim, né? Temos algumas ações de grandes empresas, como recentemente Magazine Luiza, né, que abriu um processo seletivo, considerando a política de diversidade, né, existente na empresa, gerou algumas discussões, alguns questionamentos, mas foi já um ponto inicial, ou seja, já tem uma empresa de grande porte já desenvolvendo algumas ações que trabalham dentro desse tema de diversidade. Então, acho que a tendência, acho não, eu acredito e espero, né, que
seja uma tendência mais forte aí para os próximos anos, de que as empresas se preocupem mais com esse tema. Perfeito. Um outro tema de que a gente trata é sempre de saber como está a estrutura organizacional da empresa, né? E 57% dessas empresas que responderam à pesquisa, elas têm como meta, nós falamos lá no início, chamou a atenção, pretendem ampliar o quadro dos profissionais em 2021. Dentro daquela expectativa de que realmente eles acreditam que os negócios também podem melhorar, né? Ampliar o seu volume de negócios, como consequência, eles também estão entendendo que o quadro de profissionais deverá ser aumentado em 2021. 57% é um número interessante. Porém, a se confirmar, né? E 40% dessas empresas que responderam pretendem manter, pelo menos. Ou seja, se a gente entender que 57% entendem que vão ampliar e 40% vão manter, me parece que é satisfatório imaginar que não há um número muito grande de empresas que está pensando em redução. Até porque aí já vai dentro das informações e dos levantamentos que a gente tem feito em paralelo, com clientes nossos, com colegas, e que, na realidade, já houve um aperto, né, no ano de 2020, onde alguns quadros, a gente vai ver mais à frente nos números, em que alguns ajustes foram feitos. Então, a gente está entendendo que, final de 2020, o quadro mais ou menos ajustados, vamos pensar ainda ali para frente como é que vai ser. E 2021 é essa realidade que a gente espera que se concretize. Dentro ainda do tema estrutura organizacional, 65% das empresas, elas possuem até 10 profissionais trabalhando na área de RH, na área de gestão de pessoas. Sendo que os profissionais de RH, eles representam 2,3% do quadro total das empresas. Quando nós falamos profissionais de RH, são aqueles profissionais que fazem efetivamente parte do quadro da empresa, não são funcionários terceiros, tá? Então, interessante, e ao longo do tempo tem se mantido mais ou menos perto de 2,1 e 2,3, então, sinal que também não tem aumentado muito, mas já oscilou um pouquinho, 0,2 pontos na média geral dos últimos anos. Vamos lá? E aí, a gente vai dar uma olhadinha o que aconteceu com a estrutura organizacional ao longo de 2020 e também projetar para 2021. Em 2020, a confirmação de que os motivos de contratação foram 48% aconteceram para a reposição de vagas. 26% das contratações foram por ampliação de negócios. Interessante esse número. 19% foi por aumento de demanda de trabalho. Também interessante, se casa com o número anterior de ampliação de negócios. E 10% foi efetivamente aumento de quadro. Então, a gente fica até, né? Isso aqui são dados concretos, isso aqui é resposta daquilo que aconteceu, porque se contratou em 2020. Então, temos esses números aí. E, por outro lado, por que se desligou? Por que houve desligamento em 2020? 52% dos desligamentos ocorreram por baixo desempenho dos profissionais. 14%, o motivo maior do desligamento foi por redução dos negócios. 10% por redução de custo ou redução de quadro, e 7% adequação de estrutura. Esses números são compatíveis com o que a gente imaginou, né? E agora a gente tem os números concretos em relação ao que aconteceu no ano de 2020. Para alguns, houve redução de negócio, consequentemente, redução de custo e quadro, automaticamente 7% também você acaba adequando a estrutura. E para alguns setores houve crescimento, para alguns houve essa redução. Então, a informação para nós de concreto, que eu acho que é interessante para a gente refletir e serve como base para os estudos do ano de 2021 que a gente vai ver agora. Bom, ainda com relação a 2020, falando dos desligamentos e quais foram os principais motivos pelo qual o colaborador se desligou. Por que ele pediu a demissão da empresa? 29% eles colocaram como sendo por novas oportunidades ou novos desafios. 18% porque encontraram uma remuneração mais atrativa. 11% mudança de endereço. A pandemia foi responsável por 7% dos pedidos de desligamento. E 7% também se desligaram porque encontraram uma posição mais atrativa. Não necessariamente a remuneração, mas em paralelo
também há aqueles que mudaram de emprego porque houve uma posição ofertada de forma mais atrativa. Ok? São números interessantes para a gente também começar a analisar. Agora E sim. aqui na pandemia, Desculpa, perdão, Kátia. imagina, esse 7% que foi o pedido de desligamento por conta de pandemia, foram as pessoas que ficaram preocupadas, né, com o momento de serem contaminadas, infectadas pelo vírus, que optaram por se desligar da empresa e não trabalharem nesse período, né, ou buscarem alguma outra oportunidade que se sentissem mais seguros. O caso, por exemplo, de pessoas em grupo de risco, né? A gente tem Sim. conhecimento de empresas em que contavam com um funcionário, mas o funcionário não abriu mão, falou, não, minha saúde em primeiro lugar, tá? Eu, em casa, a nossa estrutura permite que eu... E aconteceram esses fatos concretos. E, então, chegamos a esse número de 7% motivado pela pandemia. Receio, né? E, às vezes, também até um risco muito grande, né? A gente sabe como é que as coisas têm acontecido e isso realmente deixou muita gente preocupada. Uhum. O tema escassez de talento também tem sido recorrente na nossa pesquisa de tendências, ano após ano. E, ainda hoje, 64% das empresas participantes enfrentam algum tipo de dificuldade para compor seu quadro, para contratar o profissional qualificado, para fazer parte do seu elenco. E os cargos em que há mais dificuldade, que as empresas dizem que não conseguem preencher os seus quadros, são especialistas, 52%, analistas, 42%, e coordenadoria e supervisão, 29% dessas empresas citam que não conseguem preencher seu quadro. E as áreas onde há maior dificuldade, tecnologia da informação, 42% apresentam como sendo a área mais difícil, 29% apresentam como sendo a área comercial, e pesquisa e desenvolvimento, de 19%. Então, a gente tem os cargos, tem as áreas, que aí isso tudo é base para que a gente possa ter como informação para a nossa discussão posterior, caso seja de interesse de vocês. Com relação ainda à escassez de talentos, as empresas sempre nos oferecem a resposta quando perguntam quais as soluções encontradas. Já que existe essa escassez, o que se faz para que isso possa ser minimizado ou suprir dessa falta? E as soluções encontradas apresentadas são essas: employer branding, a indicação de colaboradores mesmo, headhunter e consultorias especializadas, as redes sociais, site de recrutamento também é uma ferramenta de utilização para recrutamento, né? Para a composição dessa escassez de talentos que as empresas apresentam. A participação em feiras de recrutamento também, divulgação em faculdades, programa de formação de profissionais, os programas de trainees, estágio, as empresas ainda continuam fazendo, é uma forma que elas têm de encontrar ou desenvolver o próprio talento internamente, através desses programas. O desenvolvimento interno de profissionais, ou seja, o investimento em quem está dentro da casa já, para que ele possa suprir posições onde a empresa esteja carente, né? As parcerias, né, com o Senai, SESI, FATECs e ETECs, de forma também a encontrar profissionais qualificados. E a manutenção de um banco de currículos, né? Obviamente, hoje em dia, com esse cuidado todo da LGPD, que são informações que têm que ser muito bem criteriosas para serem mantidas, todas com um verdadeiro cuidado quanto à sua preocupação em respeitar a divulgação desses dados, mas a manutenção dos bancos de currículos também tem sido uma das ferramentas encontradas para suprir essa necessidade que continua sendo uma das mais críticas para as empresas. Práticas na pandemia. Naquilo que se refere à remuneração, quais foram as práticas adotadas pelas empresas durante esse período de pandemia? Muitos desses itens aqui, eles são medidas que foram proporcionadas e autorizadas, eu diria até, pelo governo federal através de uma medida provisória, de maneira que pudesse favorecer as empresas ou possibilitar períodos que as empresas tivessem um ponto de apoio para continuar os seus negócios sem sofrer tanto com essa parte financeira. Dentre essas práticas, podemos citar antecipação de férias, tanto as férias vencidas como férias a vencer, suspensão temporária de contrato de trabalho,
redução de jornada e de salário, ou seja, proporcionalmente você reduziria o salário, mas também teria que ter uma redução da jornada, de forma que a diferença do salário pudesse ser compensada com benefício também do governo, através de um pagamento direto ao próprio funcionário, e de maneira que ele não ficasse, ele, funcionário, afetado com a perda de remuneração. A empresa paga uma parte, o governo complementou. Então, tudo isso foi feito através de um instrumento autorizado pelo governo federal. A adoção do home office, banco de horas e horário flexível, financiamento da folha de pagamento, também por uma linha de crédito do governo para poder ajudar a empresa a manter os seus pagamentos em dias, controle e suspensão do vale transporte e vale combustível, muito mais no intuito de fazer com que somente fosse pago quando efetivamente houvesse o trabalho feito, né? Parcelamento ou pagamento postergado do FGTS, da mesma forma, adiantamento de 13º salário, acréscimo do cartão alimentação. Então, algumas empresas adotaram até isso como forma de melhorar o benefício para o seu funcionário. Ajuda financeira para os dependentes dos colaboradores. Houve empresas que adotaram também uma política de colocar esse benefício como forma de prestigiar e ajudar cada funcionário. Trabalho em regime de escala para evitar aglomeração, isso aí também é uma preocupação muito grande, de forma que o distanciamento social pudesse ser respeitado dentro do ambiente da empresa. Então, houve escalonamento de turmas, né, escalonamento de equipes em dias de semana, em horários alternados. Também foi essa foi uma medida. Ajuda de custo para home office, ou seja, o funcionário foi para casa e aí, ele arca com tudo? Não. Houve empresas, houve funcionários que receberam, né, uma ajuda de custo para a internet, para a energia elétrica, além de algumas outras empresas que adotaram até, às vezes, o fornecimento de uma cadeira adequada, cuidando da ergonomia, da saúde do funcionário. A suspensão de contrato da jornada ou controle por exceção, outra medida que foi adotada. E uma readequação nas políticas de reconhecimento. Então, todas essas foram medidas feitas, né, com o intuito de preservar, pelo menos, a remuneração, e sem que isso também onerasse demais a empresa que poderia estar correndo risco, como efetivamente a gente viu. Houve alguma diminuição nos negócios, né? 79 das empresas, elas concederam reajustes salariais individuais. E 78% das empresas, elas consideram que os valores de bônus e PLR para esse ano de 2020, no fechamento, devem ficar no máximo alinhados, mas não seria surpresa se ficasse abaixo daquilo que foi pago em 2019. Ok? Vamos lá? Continuando ainda com a parte das práticas adotadas pelas empresas durante o período da pandemia, mas mais voltado para a gestão de pessoas agora. Automação de processos de gestão de pessoas, os ajustes nos formatos dos treinamentos. Hoje em dia, o treinamento online virou praticamente uma coisa constante, né? Então, é necessário esse ajuste daqueles treinamentos que eram, a maior parte deles, presenciais. A readequação dos treinamentos presenciais obrigatórios, ou seja, o que tiver que ser obrigatório, então também terá que ser adequado, com todas as medidas de segurança, com todo o distanciamento, protocolos assim, seguidos rigidamente. Adoção da prática das entrevistas online e o onboarding remoto. Também foi adotado como quase que uma prática geral. Reuniões virtuais, sem sombra de dúvida. Estamos nós aqui hoje fazendo uma apresentação que normalmente é feita presencialmente todo ano. E esse ano aqui nós estamos também adotando a realização dela de forma virtual. Os atendimentos à distância, né, da mesma forma. Investimentos em comunicados e instruções de prevenção, ou seja, uma política de comunicação muito mais frequente, investindo na comunicação, na orientação, na disseminação das instruções de prevenção, de cuidado com protocolos. Os exames médicos, né, passou-se a adotar também muito mais, por necessidade, né, os testes de Covid, os testes para Covid-19. Então, as empresas adotaram, ou fazendo fora, ou às vezes até dependendo do grupo, trazendo as empresas
de medicina, né, para fazer a coleta de material e o atendimento ao seu quadro de colaboradores dentro do próprio ambiente, também com os cuidados e com toda a prevenção necessária. Afastamento de colaboradores em grupo de risco, então, os funcionários acima de 60 anos, aqueles eventualmente portadores de alguma comorbidade. Então, optou-se por cuidar dessa parte pessoal. Então, uma atenção muito forte foi dada durante esse período. Acompanhamento psicológico. Tá? Muitas empresas adotaram isso como forma de colocar ao seu quadro de colaboradores um apoio, né, no intuito de superar esse período de pandemia, que a gente sabe como ele tem sido desgastante, e o confinamento praticamente geral, né, pelo menos para a maior parte das empresas, eles tiveram funcionários afastados, né, ou trabalhando de uma forma diferente, tipo home office. E o ambiente, para quem for fazer o home office, a gente já deu risada demais até, né? É criança tendo aula, é o pai de família atendendo um cliente, a mãe de família que também trabalha. Então, aí situações muito engraçadas, foram motivos até de esquetes de comédia, e a gente busca aí no YouTube, a gente até se diverte, né? E virou até uma febre, o pessoal começou a fazer piada, mas era uma realidade, né? Como fazer esse momento não ser tão complicado, não ser tão difícil de ser vivenciado. E o acompanhamento psicológico foi colocado à disposição por muitas empresas. Vamos lá? As empresas também tiveram uma preocupação em função desse momento tão delicado, que foi a criação de comitês de crise. E 93% das empresas que participaram da pesquisa, elas disseram que criaram comitês de crise para poder dar um atendimento especial, principalmente para os colaboradores e também para a sua área de gestão de modo geral. E 100% dos RHs participam dos comitês de crise nessas empresas. Tá? E isso é bastante interessante, porque não dá para se imaginar que você vai ter um comitê de crise e o RH ficar fora. Agora, o que chamou a atenção é o seguinte, que apenas 14% dos RHs lideram esses comitês de crise, nessas empresas que responderam à pesquisa. Então, para nós, a Kátia pode até dar a opinião dela também, mas, na minha visão, acabou sendo um número até pequeno. Eu imaginei que pudéssemos ter uma surpresa melhor, em que o RH tivesse um pouco mais de peso na participação, com liderança desse comitê de crise. Quer falar alguma coisa, Kátia? A gente entendeu com um percentual abaixo do que a gente esperava, né, ou gostaria que fosse, até porque no momento desse de pandemia, de crise, o que a gente... Primeiro cuidado que a gente tem que ter são com as pessoas, né? Tudo envolveu pessoas, então nós tivemos que colocar pessoas para trabalhar em home office, oferecer todo o... Nem toda empresa ofereceu, mas grande parte ofereceu os equipamentos para se trabalhar, a cadeira adequada, pensando na ergonomia também do home office. E a gente achou que esses 14% foi um pouco baixo, né? Pensando na ação que o RH teve. Ao final do ano, a gente teve conversa com alguns clientes e eles comentaram que foi um ano extremamente puxado para o RH, né? Porque tiveram que se envolver em diversas ações, tiveram que se reinventar também. Então, nos chamou um pouco a atenção esse percentual baixo. Mas eu acredito que, pelo fato de terem participado, talvez tenham liderado, porque ficou isso com alguma outra área, né? A responsabilidade de conduzir as reuniões, né? De traçar os planos de ação, mas eu acredito que o RH se envolveu bastante. Não liderou, mas teve um papel muito importante nesse processo. Ok. Sendo que o principal papel, né? Exatamente. Não, pode ser. E o principal papel do RH é exatamente ajudar a liderança nessa tomada de decisões, né? Justamente com essa... para que elas possam ser muito mais humanizadas, apesar de focado na continuidade dos negócios, mas elas são muito mais focadas
na humanização dessas ações. Né? Muito bem. E aí começa aquela preocupação. O que se aprende numa situação dessa? Qual é a lição que se tira? Aprendemos alguma coisa? E a gente perguntou isso para os respondentes da pesquisa. E aquilo que foi citado por quem respondeu em nome das empresas, a gente destaca aqui. A importância de estar preparado para um novo cenário ou mudanças. Somos vulneráveis, mas adaptáveis. É preciso exercitar a resiliência todos os dias e se reinventar sempre. A importância da valorização das pessoas, do trabalho em equipe, das relações de confiança. Quebra de paradigmas, como trabalhar em home office. Lideranças e valores sempre importam, especialmente em uma crise. E competências como gestão do tempo, flexibilidade, adaptabilidade, abertura para mudanças, antifragilidade, confiança, resiliência, aprendizagem, respeito e autocuidado são importantes nesse cenário e para o futuro. Então, são citações que foram apresentadas das lições que está sendo entendida, né? Porque nós ainda estamos na pandemia, ainda estamos sentindo os reflexos dela e não sabemos até quando vai. Alguns adventos recentes nos dão uma certa perspectiva de que possa melhorar. A gente acredita nisso também. Mas, de qualquer modo, enquanto não se resolver, ou enquanto essa pandemia não cessar, a gente tem que ver os aprendizados que nós retiramos disso, né? E as empresas estão, pelo menos o pessoal está respondendo que isso tem sido importante para se descobrir algumas novas maneiras de enxergar coisas antigas ou de enxergar coisas novas onde antigamente não se enxergava, né? E principalmente os cuidados e as atenções que temos que ter com isso. Vamos lá? A gente vai tratar agora do que está mais voltado para 2021. Então, nós vamos falar agora de orçamento e projetos de recursos humanos. E o orçamento do RH para 2021, eu vou pedir para a Kátia agora assumir esse pedaço. Se puder, Kátia, por favor, tratar do orçamento do projeto de recursos humanos, e também, em seguida, a gente vai falar da agenda de recursos humanos para o ano de 2021. Ok? Então, agora eu passo para vocês aí a palavra para a Kátia. Deixa ela falar um pouquinho, que eu já estou ficando com a garganta seca aqui. Bom, a gente perguntou para as empresas sobre orçamentos e os projetos de recursos humanos para 2021. O que a gente observou é que 20% das empresas pretendem ampliar esse orçamento, 52% pretendem manter, 7% vão reduzir e 21% ainda não têm um orçamento definido. As principais dificuldades que as empresas nos comentaram que serão enfrentadas ao longo deste ano é o orçamento restrito, até em função das adaptações, de tudo que será necessário ainda para este ano, né? Principalmente quando a gente puder retornar normalmente ao ambiente de trabalho. Então, o orçamento vai estar restrito, vai ser uma dificuldade. Adaptação à nova realidade, ou seja, como é que vai ser a hora que nós pudermos voltar, as questões da vacina, volta quem tiver vacinado ou não, a empresa será que vai adotar alguma questão, né, de a hora que o governo liberar, vai ter alguma ação diferente? Então, qual vai ser a adaptação necessária? Avaliação de desempenho, engajamento, clima organizacional e manutenção da qualidade dos trabalhos em home office. Então, com as equipes em home office, como fica a avaliação de desempenho? Né? Já ocorreram alguns ajustes nisso. Manter o engajamento de quem está distante, né? O clima, como é que fica? Então, essa é são as dificuldades que serão enfrentadas ao longo do ano. Desenvolvimento das competências necessárias para manter a operação, interação e produtividade no home office, né? Então, a gente percebe que a preocupação das empresas está todo mundo em home office. Como que a gente faz para manter funcionando todos esses processos de RH? Né? Como é que a gente faz para continuar produzindo com qualidade e com a agilidade e desempenho que a gente tinha quando estávamos todos dentro do escritório? Ajuste de práticas anteriores atuais e a manutenção do DNA da empresa, ausência de definição quanto aos projetos de RH,
Então, isso ainda também em algumas empresas apareceu, esse fator de preocupação, e controle da pandemia e incertezas quanto à retomada, né. Então, a gente ainda está nesse momento de se ajustando, né, colocando os processos de RH para funcionar de uma maneira um pouco diferente, para que a gente consiga manter cultura, manter o DNA da empresa, né, que os processos continuem funcionando, mesmo com as pessoas em casa. Até porque pessoas que foram contratadas em 2020 foram de maneira online, né, o onboarding foi à distância. Então, essas pessoas não conheceram pessoalmente ainda os seus colegas e nem, chegaram aí à empresa, né, para ver o ambiente, né. Então, existe essa preocupação com esses temas ao longo deste ano. Então, serão os desafios que o RH vai enfrentar ao longo do ano ainda. Quanto à agenda de recursos humanos, a gente perguntou para as empresas, né, quais são os temas que precisarão ser trabalhados dentro deste ano, né? Comentaram com a gente, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, então isso ainda está na pauta do RH para este ano. Atração e retenção de talentos, porque existem negócios que continuam tendo, um bom andamento, continuam tendo, uma boa participação no mercado, se fortaleceram, inclusive, alguns segmentos com a pandemia, né. Fortalecimento da cultura organizacional, avaliação, gestão de desempenho, políticas de gestão de pessoas, cargos, salários e remuneração. E aí o tema entrou justamente porque no ano de 2020, muitas empresas tiveram que redimensionar seus quadros, né. Alguns segmentos sofreram com a pandemia, então tiveram que ajustar, tiveram que reduzir quadro, e agora precisam ajustar esses salários, esses cargos, como é que a gente redimensiona isso agora para um ano de 2021, se preparando já para a retomada das atividades e, melhoria também, dos ambientes de negócios. E quando a gente fala também aqui de remuneração, a gente também está falando dos benefícios. Com a pandemia, a gente observou benefícios que foram adotados, né. Então, empresas que adotaram ajuda de home office, adotaram outros benefícios, né, aumentaram, por exemplo, o vale alimentação, já que a empresa não tem os funcionários não estão indo para a empresa, não estão utilizando o vale refeição, então se aproveitou para aumentar o vale alimentação. Apoio psicológico, isso é algo que aconteceu na pandemia, as empresas estão ainda trabalhando com isso, deve continuar, né, as ações de autocuidado. Então, os benefícios se alteraram ao longo desse período e veio também esse interesse com os benefícios flexíveis, né, como a gente adotar isso, daqui para frente, né, pensando não só em pandemia, mas já olhando para um cenário pós-pandemia. Engajamento, clima organizacional e melhoria dos processos, né, principalmente aí com as tecnologias que a gente tem utilizado ao longo deste ano que passou. Aí nós perguntamos também para as empresas quais as necessidades de desenvolvimento para este ano. Então, habilidades tecnológicas, né, até porque a gente teve que se adaptar e utilizar muitas delas, né, então isso vai ser algo que vai continuar no nosso dia a dia. Então, como que a gente vai utilizar isso? Como que a gente vai se adaptar e desenvolver as habilidades para essas tecnologias? Autogestão e gestão do tempo, né, isso tem sido importante, porque a partir do momento que as pessoas estão trabalhando em home office, acaba estendendo horário ou acaba, não se ajustando, né, na carga horária que deveria ser, até para cuidar, né, de si próprio. Gestão humanizada, a gestão remota, como que a gente vai gerir as pessoas que estão em home office, até porque boa parte das empresas vão manter o home office pós-pandemia. Gestão ágil, alta performance, team building, lembrando que os times estão separados, como, né, fazer esse time continuar trabalhando bem junto, flexibilidade, ferramentas de gestão, e aí olhando processos e pessoas, né, e mudança de mindset. Essas são as necessidades de desenvolvimento apontadas pelas empresas para este ano de 2021. E que não só para 2021, mas muito provavelmente também para os anos seguintes. A gente perguntou também sobre as ações para bem-estar e valorização da autoestima. A gente sabe que nesse período que todo mundo acabou ficando em home office, poucos estiveram nos escritórios, muitas das ações acabaram não sendo seguidas, né, ou sendo colocadas em práticas em função do distanciamento, da preocupação e dos cuidados com o momento que a gente está. Então,
Promoção da saúde para a adoção de hábitos saudáveis, apoio psicológico e médico continuaram, só que realizado à distância, né? Então, isso as empresas mantiveram isso em funcionamento. O home office, né, como a gente já comentou, banco de horas, horário flexível, day off no aniversário, ainda que em home office foi utilizado também, expediente reduzido às sextas-feiras. Convênio com academia e clube de assinatura de bem-estar e beleza, que por um período deixou de funcionar, porque as academias não podiam abrir, nem os salões, né, de beleza, mas já começaram a funcionar, então esse convênio, né, com esses prestadores de serviços continuaram após esse período de fechamento, né, conforme foi estabelecido pelo governo. Sessões de mindfulness, programa de reconhecimento individual e de grupos, orientação sobre desenvolvimento de carreira, então isso aconteceu também ao longo do período, e comunicação aberta e transparente de todos os níveis hierárquicos e setores, principalmente neste momento onde as pessoas estão separadas, está tudo funcionando via tecnologia, via as plataformas que a gente tem de reuniões virtuais. Então, a comunicação, a transparência nesse período tem sido importante, né? Até para que todo mundo se sinta um pouco mais seguro, né? Ou pelo menos um pouco mais confortável, né? Para continuar trabalhando e seguindo a vida, né? Até porque todos nós tivemos aí as nossas apreensões ao longo deste período. E estamos tendo ainda, né? Então, esperamos que isso possa se ajustar aí ao longo do tempo. Eu queria fazer uma observação. Eu queria fazer uma observação, Kátia, e o pessoal que está participando aí com a gente. Quando a gente cita muito, né, o home office, nós estamos falando de quem tem banco de horas e de todas essas ações, e dá até a impressão que o mundo é feito de escritórios, né? Então, quando a gente fala de home office, são atividades que podem ser, obviamente, canalizadas para um home office. Quando você fala de uma indústria, de um chão de fábrica, que a maioria continuou funcionando, esses cuidados também existiram, existem e vão continuar existindo. Nós mesmos, nossa consultoria, a ISK, nós temos clientes da área industrial e nós continuamos fazendo alguns trabalhos. Em alguns momentos foi necessário fazer presencial e uma boa parte, a maior parte, acabou sendo feita em home office. Então, dentro dessa indústria, a parte de escritórios teve a opção de fazer o home office, mas a parte industrial continuou trabalhando com esquemas de revezamento, com banco de horas, com todos aqueles outros cuidados. É óbvio que um operador de máquina não tem como levar a máquina dele para casa. Desculpa eu fazer a brincadeira, não tem jeito. Mas o notebook a gente leva, né? Aquela pasta, né, que a gente estuda com documentação, a gente acaba levando. Escritórios de advocacia, por exemplo, que é um número grande que existe, a maioria parte deles hoje tem digitalizado todas as suas documentações. Então, você tem como fazer um trabalho à distância, né? Dá para fazer o home office. Então, só uma colocação. A gente fala muito em home office, as empresas vão manter, mas sempre fazendo essa ressalva, né? Um restaurante, por exemplo, não teve como, mas ele encontrou uma outra forma de trabalhar dentro daquilo que foi possível fazer. O fornecimento de refeições via aplicativo, né? O delivery. Então, houve um crescimento também até na modalidade de entrega, né? Ampliaram-se os aplicativos, no caso de restaurantes, em caso de mercados. Então, sempre fazendo essa ressalva, não deixar perder esse raciocínio, senão dá a impressão que todo mundo, né, foi para home office, quando na realidade não é isso que acontece. A gente tem bem esse critério, e tenho certeza que vocês estão acompanhando isso. Aí foi só um parênteses, né? Sim, Vai lá, bem Kátia. colocado. Bem colocado. Perguntamos também sobre os programas de retenção de profissionais. 52% das empresas possuem um programa estruturado para a retenção de profissionais. Ainda é um percentual considerável, mas ainda abaixo, perto do que já a gente verificou em outras pesquisas.
Os critérios de elegibilidade foram indicação de líderes, com 25%, a liderança, quem já está em posição de liderança, 44%, pessoa-chave, né, aquela pessoa que é importante ali naquele processo, 38%, cargo-chave ou cargo crítico, 31%, pessoa com alta performance, 50%, e pessoa com alto potencial, 50%. Então, a gente observa que os 3 maiores itens, né, os 3 maiores critérios para estar elegível a um programa estruturado de retenção de profissionais é pessoa com alto potencial, com alta performance e quem já está em posição de liderança. Sobre desenvolvimento de profissionais, os programas que a gente identificou junto às empresas foram Assessment, 35%, Team Building, 10%, Mentoring, Coaching, então Mentoring 19% e Coaching 45%, e essa tem uma tendência de aumento na adoção, principalmente de profissionais de recursos humanos, com o propósito de acelerar a aprendizagem, desenvolver uma visão estratégica e de negócios. Então, esses 2 itens têm sido utilizados com bastante frequência, com tendência de crescimento, tanto para 2021 quanto para os próximos anos. Programa de estágio, 35%, programa de trainee, 6%. A gente tem observado uma queda nos programas de trainee, né? Mas, em compensação, os programas de estágio têm aumentado. Cursos formais, né? MBAs, pós-graduação, 26%. Valores organizacionais, né? Então, trabalhar com os valores, 48%. Treinamentos comportamentais, que aí a gente já entra num dos maiores temas, que é o 71%. Treinamentos técnicos, 68%. Desenvolvimento de lideranças, 74%. E desenvolvimento de competências, 55%. Aqui vale lembrar que a gente comentou no início da palestra sobre a dificuldade que as empresas têm para poder encontrar profissionais qualificados no mercado, né? Então, o que as empresas têm feito? Treinamentos internos ou treinamentos contratados. Tem se utilizado muito esses treinamentos técnicos, por esse percentual de 68%. Né? Desenvolvimento de liderança, isso tem que ser algo constante. Os treinamentos comportamentais, né, também tem sido forte. Então, a gente tem observado o movimento das empresas incluindo esses temas dentro dos programas de desenvolvimento de profissionais. Quando a gente fala de trabalho remoto, né, o home office ou anywhere office, 77% das empresas pretende manter o trabalho remoto após a pandemia. Né? A gente observa que a frequência pode se alterar um pouco, então 12% delas entendem que uma vez por semana, 28% 2 vezes por semana, 24% 3 vezes por semana, 4% para 4 vezes por semana e 32% de jornada total. Então, existem algumas empresas que pretendem ampliar, né, a frequência do home office. Mas a tendência que a gente está observando ao conversar com as empresas é de que elas apresentem uma flexibilidade no trabalho remoto, no home office, né, usando o modelo híbrido. Então, adoção de home office, com alguns dias em casa, alguns dias na empresa, uma certa flexibilidade, mas sempre com respaldo jurídico. Isso é importante. A gente vinha observando um crescimento da adoção do home office, mas com a pandemia isso se intensificou. E agora se faz necessário a gente olhar também os aspectos jurídicos quando a gente, quem estiver em home office, voltar ao escritório. Employer branding também tem sido um ponto de preocupação, porém, apenas 23% das empresas utilizam a estratégia de employer branding para promover atração, bem-estar, engajamento e retenção dos colaboradores. Ainda é um percentual baixo, mas com tendência a crescimento nos próximos períodos. Quais são as ações desenvolvidas, né, ao longo desse ano que passou e do que se pretende fazer para o próximo ano? Então, gestão da cultura e do clima, que tem sido uma das preocupações que a gente observou quando a gente falou do orçamento, né, para este ano. Trabalho com propósito. Políticas de gestão de pessoas atrativas, então ajustar as políticas para que a gente consiga atrair mais gente. Participação na GPTW, né, isso dá uma visibilidade, né, é uma pesquisa, é uma análise que é feita, então isso dá uma visibilidade para as empresas. Marketing interno e externo para fortalecimento da marca. Divulgação de cases e vídeos com depoimentos de colaboradores.
e encontros periódicos com a liderança para mapeamento da satisfação dos colaboradores. São ações para que consiga trabalhar a marca empregadora e poder atrair, poder trazer, engajar o colaborador. E se tratando de Employee Experience, a gente tem aqui alguns eixos prioritários, né? Então, 61% das empresas valorizam essa estratégia. E os eixos que foram identificados como utilizados pelas empresas nas suas ações, 29% para benefícios, 55% para cultura, ou seja, então existe uma preocupação com a cultura organizacional, 45% com o ambiente e 23% com os processos. A tendência que a gente observa também, como a gente já comentou nos slides anteriores, é o aumento dos cuidados que as empresas terão com a saúde do seu time, dos seus colaboradores, né? Tanto a física, quanto a mental e a social, que foram exatamente os itens, né, que a gente sentiu maior dificuldade no ano passado, e a tendência é continuar trabalhando isso para 2021. Então, trabalhar com esse autocuidado, trabalhar com parte psicológica, né, olhar a parte física, mental, social, para que os colaboradores tenham uma boa experiência dentro da empresa. Tecnologia e RH. A gente observou que 52% das empresas têm uma utilização mediana das tecnologias, né? 7% tem uma alta utilização e 41% uma baixa utilização. Então, num período como esse, que a gente tem usado muitas tecnologias, 41% é um número considerável de empresas que ainda estão com uma baixa utilização de tecnologia. E aí a gente observou os softwares que foram utilizados pelas empresas ao longo desse período, que tem sido utilizado e o que vai continuar aí dentro do radar das empresas para implantação. Então, soluções para pontos de folha de pagamento, que já vem sido utilizado há um bom tempo, né? Continua sendo a maior tecnologia utilizada, o maior software utilizado, plataformas de vagas, cursos e treinamentos, seja EAD ou online ao vivo, e a gente observa que isso vem crescendo, né? E a tendência também é que isso continue aumentando de uma maneira também híbrida, vamos dizer assim. Os treinamentos serão mesmo pós-pandemia considerados como parte física, né? Quando já pudermos voltar aos ambientes corporativos, então vão ter a parte física, mas também a parte presencial, melhor dizendo, mas também a parte online. Então, trabalhar com essas duas possibilidades, né? Então, isso é uma tendência para os próximos anos, né? Não só para 2021, mas também mais para frente. Recrutamento e seleção, que tem sido feito de maneira online, a tendência é que continue também, mas tem uma boa utilização. Avaliação de performance, análise de pessoas e perfis, saúde ocupacional, gestão de benefícios, engajamento de funcionários, gestão de cargos e salários, ou seja, já tem softwares para trabalhar melhor isso, né? Vem melhorando as aplicações para isso. Plataformas de entrevistas, análise de dados e modelagem preditiva, que é o que a gente chama de People Analytics. 13% das empresas estão utilizando, então aumentou o percentual, quando se comparado à pesquisa do último ano que nós fizemos. Mas ainda as empresas estão utilizando para análise de perfil comportamental com foco em desenvolvimento. Então, ainda está sendo utilizado de uma maneira completa. A maior parte está utilizando para a parte comportamental. E gestão de colaboradores temporários também entrou como software utilizado também para esse processo de RH. Ou seja, então, o que a gente observa aqui é que alguns softwares foram utilizados, ganharam espaço, né, até em função do momento em que vivemos, mas que eles vão continuar. A tendência é desses softwares continuarem aí no nosso dia a dia de RH. Metodologias ágeis, então 42% das empresas utilizam metodologia ágil na gestão de pessoas, e aquelas que foram apresentadas pelas empresas estão o Scrum, Kanban, são as duas que estão sendo mais utilizadas e que também são as que são mais divulgadas, onde tem uma maior oferta, né, de treinamento, de preparação e desenvolvimento no mercado. OKRs, né, 16%, vem aumentando ao longo do período. Squads, e todas as equipes, né, que são utilizadas ali numa gestão ágil, então 10% é utilizado, ainda mais em áreas tecnológicas.
Lean, também 10%, e Design Thinking também tem crescido em 13%, principalmente dentro do RH. Então, a tendência é que continuem se utilizando essas metodologias de uma maneira mais frequente. Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, que passou a valer desde o ano passado, já está em vigência, ainda sem punições, né, ou sem as empresas terem que sofrerem multas ou alguma coisa do tipo, mas já estão vigentes. Então, as empresas precisam se adaptar o quanto antes possível. 40% delas já estão preparadas, mas 40% ainda estão realizando as adequações necessárias. Então, a gente ainda tem um percentual considerável aqui. As adequações que estão em andamento, que nos foram comentados, foram os ajustes nos processos de RH, departamento pessoal e de tecnologia, que envolvam os dados pessoais dos colaboradores, inclusive de contratação, né? Revisão do regulamento interno e inserção de cláusulas de proteção de dados, isso tem sido importante para que possam utilizar nos processos. Capacitação dos líderes, dos colaboradores, para entendimento da nova lei, todo mundo precisa conhecer e saber com que dado está lidando, né, e quais são as implicações disso. Orientação aos colaboradores sobre segurança digital, tanto pessoal quanto do negócio. Isso está dentro também de sustentabilidade, que a gente falou no início também da nossa palestra, né? Ou seja, muitos cuidados precisam ser feitos, porque nesse período os ataques cibernéticos também aumentaram, né? Então, os golpes pela internet também aumentaram. Então, como existe um grande contingente de profissionais que estão trabalhando em home office e estão usando, às vezes, o seu próprio equipamento ou equipamento fornecido pela empresa, então precisa ter essa segurança mais, diria que, melhor utilizada e mais acessível a todos, de forma que a gente tenha o controle desses equipamentos que estão sendo utilizados e garantir essa segurança, tanto para quem está em home office quanto para quem está no escritório, né? Então, para garantir isso para a pessoa, para o colaborador, como para a empresa. Habilidades demandadas do RH, a gente perguntou para as empresas quais são essas habilidades, né, que para esse próximo exercício, para o ano agora de 2021, serão demandadas, então eles selecionaram algumas, né? Então, accountability, adaptabilidade, antifragilidade, colaboração, comunicação, flexibilidade, foco no negócio, gestão do tempo, inovação, inteligência emocional, learning agility, orientação para resultados, pensamento estratégico, proatividade, protagonismo, raciocínio lógico, relacionamento pessoal, resiliência, reskilling e visão sistêmica. Ou seja, são aquelas habilidades que a área de gestão de pessoas entendeu como serem habilidades demandadas para este ano, né? Quando a gente olha as habilidades, a gente faz uma comparação com aquelas que foram divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial, que são as habilidades para 2025, a gente observa que tem muita coisa semelhante, né? Ou seja, muita habilidade que já o Fórum Econômico mencionou também. Então, pensamento analítico e inovação, capacidade de resolução de problemas complexos, né? Pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade, iniciativa, raciocínio, resolução de problemas e ideação. E aqui a gente pode citar como as práticas do Design Thinking, né? Também ajudam a desenvolver essas habilidades. Aprendizado ativo, estratégia de aprendizado. Então, né, novas formas estão surgindo, tecnologias utilizadas nesse processo. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Controle, monitoramento e uso de tecnologia de design e programação, né? E aí a gente, de alguma forma, a gente vai acabar utilizando isso no nosso dia a dia. Liderança e influência social. Ou seja, a liderança é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, como a gente comentou, de uma forma contínua, né? Então, são temas aí que o Fórum Econômico Mundial publicou, como habilidades para 2025, e estão bem aderentes ao que nós estamos vivendo no dia a dia e que as áreas de gestão de pessoas também mencionaram isso para o próximo exercício. Então, agora é montar um plano de gestão para poder preparar... Oi? Pôr na prática. Pôr na prática, exatamente. Então, é desenhar aí o plano de ação e já preparar para o ano para colocar isso em prática, se for necessário, buscar, né, fornecedores para auxiliar nesse momento. Indicadores de RH, né, a gente perguntou
empresas participantes, né, quantas utilizam indicadores de RH, 45% das empresas utilizam indicadores para medir desempenho da área de RH. Um percentual baixo, né, porque os indicadores ajudam a RH, ajudam a área de gestão de pessoas, né, a buscar a melhoria de seus processos, né, e buscar outras formas de trabalhar. Então, a gente entende que esses 45% ainda estão aquém do que deveria ser. Aí nós temos aqui 45% que tem o indicador implantado, 39% não tem, mas pretende implantar, então é um bom sinal. Agora, nos preocupa os 16% que não tem e não pretende implantar. A pergunta que fica é, como que eles estão fazendo a gestão, né, das práticas de RH? Né? Como que isso está sendo percebido? Está tendo bom resultado? Não está tendo um bom resultado? É necessário um plano de ação? Quais são as causas, né, de eventualmente uma ação de gestão de pessoas não estar surtindo o efeito esperado? Né? Isso nos ajuda muito nessa análise. Se a gente não tiver um indicador, a gente não consegue medir. Se a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar os serviços de RH, né, e muito provavelmente não consegue atingir aquilo que os acionistas, ou que os sócios, ou que a alta direção espera de uma área estratégica como recursos humanos. Você queria comentar alguma coisa, Antônio? Não, é que chama atenção ainda, né, essa falta de empresa, né, adotando, e nós como consultores, né, a nossa empresa, a gente faz trabalhos, e a gente não se surpreende mais, que ainda faltam, né, indicadores. E olha que a lista de indicadores de RH é enorme, nós vamos ver né, no slide seguinte, é uma lista que chama muita atenção. Eu vou até aproveitar aqui, citar alguns, por exemplo, absenteísmo, acidentes, aproveitamento pela experiência, atendimento à legislação, clima organizacional, e assim vai. Eficácia de treinamento, efetivamente, como é que se mede a eficácia de um treinamento? É só para cumprir tabela? Não, tem que ter né, uma referência para isso, um indicador para isso. Tradicionalmente, a gente tem alguns, headcount, horas extras, então, produtividade per capita, isso aí você vê muito em áreas, né, de produção, mas e no RH? Então, comigo aqui, eu brigo, isso já falei várias vezes em outras palestras, eu desafio o RH, né? Começar a fazer um trabalho. E outra, a gente viu falando sobre tecnologia em RH, ainda é pouco. E a partir do momento que você cruza os dois, você põe tecnologia, você passa a ter o software para isso, você passa a ter a ferramenta adequada, você implanta o indicador, não precisa ter todos esses, óbvio, a não ser que a empresa justifique que tenha tudo isso. Mas uma boa parte é fundamental para que possa se medir. Então, eu continuo batendo isso, às vezes eu vou em cliente, eu sou chato em palestra, não, chato eu já sou mesmo, mas quando é na palestra, eu pego no pé mesmo do povo, porque cada ano que passa a gente vê a mesma lista, aí você vai ver qual é o percentual, está mais ou menos parecido. Então, eu vou continuar cutucando, até o dia que eu me dar por vencido, porque eu não sei se eu vou conseguir convencer o povo, não, tudo bem. Gente, a gente vai... Porque senão, a gente vai acelerar um pouquinho, não vai entrar muito não, porque senão a palestra vai ficar muito longa e daqui a pouco eles vão querer fazer minissérie, tá? Então, eu sei que vocês também têm tempo para fazer. Então, a gente vai acelerar um pouquinho agora, porque... E depois fica à disposição de vocês no final aí para o chat, né? Para a gente tirar algumas dúvidas que você tem, além do nosso contato para quem quiser conversar mais tarde. Diga, Kátia, você ia falando aí. É importante os indicadores, como comentei, para medir, né, se a gente está atingindo ou não os objetivos estratégicos, né, da área e contribuindo para os objetivos estratégicos do negócio. E principalmente quando a gente está falando tanto de People Analytics, né, da importância da análise dessas informações. Né, e são os indicadores que vão nos ajudar a fazer essas análises. Né? Então, hoje já existem softwares que podem levantar as informações e apresentar os resultados e fazer essa análise. Em uma área estratégica como RH, é importante ter os indicadores bem desenhados e trabalhados. Não basta também só levantar indicador. Né? É importante também que a gente analise as informações e desenvolva, elabore um plano de ação, até para poder dar base aí para as ações ao longo do exercício. Né? Então, a gente deixa aí como uma
Desafio, né? Tem desafio. Para quem ainda não tem os indicadores, experimente levantar, né? Começar, não precisa ser todos, mas quais são os mais importantes, né? Para o momento da empresa, para o momento da área, e iniciar. Com o que tiver. Se não tiver um software, não tem problema, vai no Excel. Mas comece a levantar e analisar como é que estão surtindo efeito as ações. Eu até diria, venha, aproveite, experimente, quem sabe você gosta. E aí, nas considerações finais, né, o que a gente pôde observar, ao conversar com as empresas e ao longo dessa pesquisa, dessas informações que a gente analisou, é que um dos maiores aprendizados para as empresas, para as lideranças, profissionais de todas as áreas, foi o aprender a aprender, reaprender e desaprender. Né? A pandemia foi importante para a transformação do mundo do trabalho, né? E para reforçar que a missão da área de recursos humanos, a missão da área de gestão de pessoas continua sendo o foco nas pessoas, como parte da estratégia e do sucesso da empresa. Então, a área de gestão de pessoas é uma área estratégica e ela foi importante nesse momento de crise, de pandemia que a gente vivenciou mais forte agora, estamos ainda neste momento. Continua sendo, né? Continua sendo. E o RH foi importante, tanto que participou de todos os comitês de crise. Né? Pode não ter liderado, em grande parte, mas participou, ou seja, porque envolveu as pessoas, né? A estratégia considerou as pessoas neste momento. Então, é uma área importante, então é uma área que teve que se reinventar ao longo desse período. E acredito que teve muito aprendizado. E acho que daqui para frente a gente vai conseguir ainda mais resultados positivos. Né? E essas são as tendências para este ano, de 2021. Algumas delas não só para este ano, mas para o futuro também. Quem tiver alguma dúvida, a gente está aqui no chat para poder responder, tirar as dúvidas, comentários, ou quem achar interessante quiser mandar algum e-mail para a gente, que é uma pergunta um pouco mais complexa que não dá para colocar no chat, a gente está à disposição, nossos e-mails, telefone. E gostaria de aproveitar e agradecer a todos pela presença e se precisar de alguma informação adicional, estamos à disposição. Antônio? Eu quero agradecer também pela paciência que vocês tiveram, quem resistiu até agora. Agora, a vantagem é que está gravada, né? Vocês podem assistir isso de uma outra forma, né? Em outros momentos. E continuamos à disposição aqui. Infelizmente, né, Kátia, nós não sabemos fazer aquela dancinha do TikTok, né? Para escrever os temas para cima, para baixo, para cima, né? Mas, de qualquer modo, a gente está aqui para fazendo esse trabalho com o maior prazer, com o maior gosto, e apresentar um resultado para vocês. Espero que tenha sido útil, espero que continue sendo útil e continuamos aí trabalhando com a área de gestão de pessoas, acreditando nas pessoas, espero que continuem acreditando também em si e no trabalho das empresas, e nossa missão é essa, é trabalhar com os clientes e fornecer um instrumento como esse que nós estamos fazendo com a pesquisa. Agora, são números, dados que cada um pode observar da melhor maneira como trabalhar. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Kátia, pela parceria aqui. Ao pessoal do grupo TAP-RH pela oportunidade. E vamos em frente, tá? Estamos à disposição de vocês. Acesse o chat, vamos discutir. O que a gente puder colaborar, estamos aí. Um abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Maravilha de palestra! Obrigado, Kátia, obrigado, Zé Antônio, por ter trazido para nós esse conteúdo tão rico de informação, tão rico de dados, que eu tenho certeza que será de grande utilidade para todos que acabaram de assistir essa palestra. Galera, lembrando, nós temos mais 9 encontros no decorrer do ano. A sua empresa, ela quer patrocinar, ela quer ter a marca dela junto dessa ação de sucesso que vem desde 2009? Escreve aí pra gente, marketing@grupotoprh.com.br e saiba como patrocinar um dos próximos eventos. Eu agradeço demais a presença de vocês, sem vocês nada disso é possível. Lembrando que a gente tem um encontro dia 25 de fevereiro. Nosso próximo encontro tá aí pertinho, galera. Eu tô trazendo Luiz Edmundo Rosa para falar para vocês
das pessoas ao negócio, a virtude da transformação da saúde nas empresas. Olha que legal! Acesse o Simpla, façam inscrição, vocês recebem nossa news também toda terça-feira, lá vocês estão por dentro de todos os eventos que acontecem, além de podcast, e-books, artigos, notícias, entrevistas. O mundo do RH está aí nas mãos de vocês, tá? A gente se vê lá, receba aí o meu abraço virtual e até o dia 25.